Em silêncio nas profundezas do cosmos, algo começou a brilhar. Não o brilho radiante de uma estrela, nem o reflexo cintilante da luz do sol sobre o gelo, mas uma luz que pulsa com intenção. Astrônomos anotaram pela primeira vez ao observar 3I Atlas, um visitante interestelar que viajava rapidamente através do nosso sistema solar. Era para ser apenas mais um cometa, mais uma rocha vagando entre as estrelas. Mas o que o telescópio espacial James Webb detectou recentemente sugere o contrário. Um novo tipo de luz. Uma que não reflete, uma que não se dispersa, uma que brilha. Como se tivesse sido criada, como se fosse projetada. A princípio foi descartado, apenas mais uma anomalia exagerada. Talvez um erro na câmera, talvez poeira. Mas a luz persistiu. E então cresceu. E agora os cientistas não sabem o que dizer, porque os padrões de brilho não seguem as regras da natureza. E quando a luz artificial é a única explicação que resta, as implicações são aterrorizantes. Então, o que exatamente o James Webb descobriu? E por que a comunidade científica está em um estado silencioso de pânico? Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre quem ou o que está nos observando da escuridão. Desde o momento em que 3I Atlas foi avistado, os astrônomos sentiram que algo estava errado. Sim, ele se movia como um cometa. Sim, parecia seguir uma trajetória clássica interestelar, mas seu brilho inacreditável, recusava-se a ser explicado. A uma distância de mais de 400 milhões de quilômetros da Terra, esse objeto brilhava com uma magnitude de 16,4. Não um inferno flamejante pelos padrões astronômicos, mas ainda assim muito brilhante para algo daquele tamanho. Cometas de tamanho e distância semelhantes são geralmente invisíveis, ou, no máximo, borrões fracos. E ainda assim, 3I Atlas brilhava com uma intensidade desafiadora, quase sinistra. Os astrônomos correram atrás de explicações. Talvez fosse maior do que se esperava, talvez estivesse liberando vastas nuvens de poeira que refletiam a luz em direção à Terra. Talvez fosse apenas um caso extremo. Mas uma a uma, essas teorias começaram a cair. O telescópio espacial James Webb penetrou mais fundo no espectro, analisando a luz com instrumentos de precisão muito mais sensíveis do que qualquer telescópio na história. E o que viu não era luz refletida, era luz emitida, uma fonte de luminosidade irradiando para fora do núcleo de 3I Atlas, como se o próprio objeto estivesse gerando seu próprio brilho. A ideia de que um cometa poderia produzir sua própria luz contradiz as regras fundamentais de como os objetos se comportam no espaço. Corpos naturais não geram luz visível significativa, a não ser que sejam estrelas ou aquecidos a milhares de graus. Mas o perfil de brilho de 3 Atlas se recusou a se encaixar em qualquer modelo conhecido de cometa. Na verdade, o brilho caiu com uma inclinação de -4, muito mais íngreme do que qualquer coisa causada pela luz refletida do Sol. Essa queda acentuada sugere uma fonte central de luz, cercada por um halo dispersante, quase como um holofote envolto em névoa. Mas havia mais. A análise espectrográfica não revelou vestígios dos gases usuais dos cometas, sem monóxido de carbono, sem cianogênio, sem vapor d'água, nada que explicasse a liberação volátil ou jatos de poeira. Isso deixou uma possibilidade radical. O objeto não estava refletindo luz, ele a estava criando. A energia necessária era de aproximadamente 10 gigawatts. Isso é o que seria gerado por 10 usinas nucleares combinadas, um número absurdo, quase impensável. A menos que esse objeto fosse algo completamente diferente, algo projetado. Alguns sugeriram que poderia ser um fragmento nuclear de um núcleo de supernova ainda brilhando com calor radioativo. Mas mesmo isso não conseguia combinar com a intensidade observada ou com a assinatura espectral. Então, a comunidade científica foi forçada a confrontar uma explicação para a qual não estava pronta: origem artificial. Entrando em cena Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, que ficou famoso ao sugerir que Oumuamua, o primeiro objeto interestelar conhecido, poderia ser uma sonda alienígena.
Por isso ele foi ridicularizado por muitos no campo. Mas ele não recuou. E agora, com 3i Atlas, Loeb está de volta. E não está sozinho. Juntando-se ao físico Eric Kettle, Loeb analisou a curva de luz do objeto e publicou um modelo que se encaixa muito melhor nos dados observados do que as explicações convencionais. Em seu modelo, uma fonte central de energia, de natureza artificial, ilumina a poeira ao redor, criando um perfil de luz diferente de qualquer corpo natural. Eles até calcularam a temperatura necessária para o emissor, pelo menos 1000 graus Kelvin. E a essa temperatura, uma fonte de luz de apenas 100 metros de largura poderia produzir tudo o que estamos vendo. Um pequeno, compacto e poderosamente radiante emissor, estranhamente semelhante em tamanho a algumas espaçonaves humanas. Então, o que é esse objeto? Um farol? Um núcleo de energia ou algo que nunca vimos antes? As implicações desse modelo são assustadoras, porque se 3i Atlas não for um objeto natural, então não estamos mais sozinhos no vazio frio do espaço interestelar. Estamos sendo visitados. A estranheza não termina com a luz. 3i Atlas não está se comportando como um vagante sem mente. Seu caminho através do sistema solar é assustadoramente preciso. Está se movendo ao longo do plano da eclíptica, o mesmo plano no qual Terra, Marte, Júpiter e a maioria dos planetas orbitam. E sua trajetória está trazendo-o para dentro do alcance de todos os três. Não aleatoriamente, não de qualquer forma, mas dentro de um alcance tão próximo que, hipoteticamente, até mísseis interplanetários primitivos poderiam ser disparados de lá para cada um desses planetas. Ainda mais assustador, durante sua aproximação mais próxima, a Terra estará do lado oposto ao Sol, efetivamente cega para observação direta. Quase como uma passagem oculta projetada para evitar a detecção no momento mais crítico. Coincidência? Ou esse sobrevoo está escondendo algo mais sinistro? Alguns teóricos começaram a sugerir que a nuvem de poeira ao redor também pode não ser natural, que poderia ser um enxame de máquinas microscópicas, nanotecnologia recolhendo matéria interestelar para combustível. Já vimos mistérios semelhantes antes. Os astrônomos uma vez observaram uma estrela perder seu anel de poeira durante a noite, um evento que ainda não conseguem explicar. E se isso for a mesma coisa? E se 3i Atlas estiver colhendo? A ideia de que 3i Atlas pode estar coletando matéria interestelar não é tão absurda quanto parece. Em uma escala cósmica, o espaço entre as estrelas é preenchido com partículas minúsculas de poeira e gás, recursos preciosos para uma civilização avançada. Se 3i Atlas fosse uma sonda ou uma nave de coleta, isso explicaria o tipo de atividade que estamos observando. Uma nave artificial poderia estar aproveitando esses recursos, talvez até mesmo como uma fonte de energia ou combustível. Isso tornaria a trajetória desse objeto ainda mais intrigante. Sua aproximação não seria apenas casual, mas uma parte de uma missão, um movimento calculado. Essa teoria se alinha com algo que muitos cientistas têm se perguntado: a razão de tanta precisão. Por que 3i Atlas está vindo em um ângulo tão específico ao longo do plano da eclíptica, em vez de seguir uma trajetória aleatória? As probabilidades de que um objeto interestelar siga esse caminho exato por acaso são extraordinariamente pequenas. Pode ser uma coincidência cósmica, mas a chance de que seja um artefato de uma inteligência superior projetado para explorar nosso sistema solar parece muito mais plausível quando se considera as evidências. Outro ponto perturbador é a possibilidade de que 3i Atlas esteja sendo monitorado ou até manipulado de forma ativa, como uma sonda enviada para estudar ou interagir com a Terra e os planetas vizinhos. Se realmente for um objeto artificial, talvez haja mais do que apenas coleta. Ele pode estar observando nossas civilizações, testando nossa reação ou apenas se preparando para algo maior. Uma missão de coleta de dados em tempo real ou até mesmo a preparação de um encontro mais próximo. A ideia de que podemos estar sendo observados por uma civilização avançada traz à tona a questão mais profunda e perturbadora de todas. Estamos prontos para essa revelação?
Quando uma sonda alienígena se aproxima de nosso sistema solar, qualquer contato pode ser devastador, seja pela descoberta da existência de uma inteligência superior ou pelo risco de um choque cultural e tecnológico que alteraria para sempre nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. E há mais um ponto a considerar: o silêncio. Quando o 3I Atlas foi detectado, as primeiras reações dos cientistas foram de ceticismo e frieza. Embora houvessem discussões sobre o objeto ser uma rocha ou um cometa, as evidências rapidamente foram suficientes para provocar um sentido de dúvida e medo. Os próprios pesquisadores não sabiam se estavam lidando com algo natural ou artificial, e o medo do desconhecido levou muitos a evitarem um debate aberto. Isso só aumenta o mistério. Se as autoridades científicas estão hesitando em falar publicamente sobre o objeto, o que mais podem estar escondendo? Há aqueles que acreditam que o governo ou as agências espaciais sabem mais do que estão compartilhando. Um cometa pode ser uma coisa, mas algo que emite sua própria luz e segue uma trajetória precisa é uma história completamente diferente. Não é surpreendente que algumas pessoas se perguntem se 3I Atlas foi detectado por outras agências, ou se há informações classificadas sobre esse objeto que ainda não foram divulgadas. Mas o que aconteceria se 3I Atlas não fosse uma sonda, mas uma espécie de mensagem, um sinal? E se a razão pela qual ele emite sua própria luz e segue uma trajetória precisa for algo simbólico? Talvez uma maneira de entrar em contato com uma civilização ainda em desenvolvimento, nós. Uma maneira de dizer: eu estou aqui, e agora você tem que descobrir o que isso significa. Isso é aterrorizante, mas ao mesmo tempo uma espécie de oportunidade, porque isso sugere que estamos à beira de uma nova fase em nossa jornada como espécie. Se for realmente uma mensagem, então a pergunta não é mais sobre quem ou o que nos está observando, mas qual será o próximo passo. Essa incerteza nos lembra do momento em que os seres humanos começaram a explorar o espaço. Estamos apenas começando a entender como podemos viajar através das estrelas, e agora, de repente, temos uma visita de algo que pode já estar séculos à frente de nós em termos de tecnologia. Se 3I Atlas for realmente uma sonda, isso significa que a viagem interestelar pode ser algo ao nosso alcance no futuro. Ou, se for uma espécie de sinal ou mensagem, isso implica que uma inteligência superior está tentando se comunicar conosco, ou pior, tentando nos testar. E isso traz um tipo de tensão cósmica que é difícil de processar. O desconhecido nos assusta, mas também nos impulsiona a buscar respostas. Quando um objeto como o 3I Atlas aparece na nossa vizinhança cósmica, somos forçados a encarar a verdade desconfortável de que não estamos sozinhos no universo. Mas a grande questão é: quem ou o que mais está lá fora e por que nos estão observando? Se houver uma civilização superior, temos a capacidade de entendê-la? Ou estamos apenas vendo o começo de uma nova era de exploração e possíveis interações que não podemos prever? O futuro está agora em jogo, e a maneira como a humanidade reage a esse evento pode definir a direção que tomamos nos próximos séculos. Vamos ignorar o que está acontecendo e seguir com nossas vidas como se nada tivesse mudado? Ou vamos nos preparar para o que vem a seguir com a plena consciência de que o universo está muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar? Isso deixa o terreno fértil para muitas especulações sobre a natureza de 3I Atlas e sobre o que sua chegada pode significar para nós.